Nós acompanhamos mais cedo a entrevista coletiva do governador João Dória falando sobre a adoção da quarta dose da vacina em São Paulo, independentemente da recomendação do Ministério da Saúde. Para trazer mais detalhes sobre essa afirmação e também os dados da Covid-19 aqui no estado, está na linha conosco o secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein. Obrigada pela atenção conosco mais uma vez. Secretário, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Débora, Fábio e todos os ouvintes da Band News FM. É um prazer estar com vocês falando nesse momento da pandemia que vai se arrefecendo, mas temos dados que são dados que deixam a gente muito feliz. Prazer é todo nosso. Secretário, a minha principal dúvida, e imagino que seja de muitos ouvintes, é em relação a essa nomenclatura de doses. Quando tivemos a chegada das vacinas, já havia uma informação de que a aplicação da vacina deveria ser anual, né? As campanhas deveriam acontecer de forma anual. O público foi vacinado em 2021 com primeira, segunda dose. A gente fala sobre um reforço. Agora a chegada de quarta dose. Queria que o senhor explicasse por que quarta dose e a gente não está falando, por exemplo, de uma nova campanha em 2022. Quantas doses será que teremos? Isso não ficou muito claro. Pois é, Débora, você traz uma informação muito bacana. Aliás, essa era uma das colocações que o governo do estado de São Paulo sempre se colocou, especialmente desde junho do ano passado, quando nós já dizíamos da necessidade de se fazer doses de reforço, os chamados busters vacinais. O que seria isso? Anualmente, assim, e em paralelo com o que acontece com outros vírus respiratórios, como o vírus da influenza, o vírus da gripe, que anualmente se toma novas vacinas e procede-se um reforço na imunidade, produzindo um título que nós chamamos de anticorpos, que são proteínas de defesa do organismo, ainda maiores e sustentados, fazendo então com que as pessoas estejam protegidas contra formas graves e fatais. Então essa era uma prerrogativa. Na oportunidade nós ouvimos alguns especialistas e o próprio Ministério dizendo que aquilo era algo que não deveria acontecer, mas nós sabíamos que isso era algo para se acontecer, tanto foi que nós precisamos fazer uma dose adicional já discutida a partir de setembro, pela presença da variante Delta. Nós sabíamos que a titulação, a quantidade de anticorpos devia ser maior, dando a segurança, a garantia que as pessoas não teriam nenhum impacto de gravidade de doença. Foi realmente isso que aconteceu. A Delta trouxe problemas de internação, ocupação de leitos nas unidades hospitalares fora do país, mas isso não aconteceu com o estado de São Paulo, mais precisamente, e o Brasil, mas especialmente o estado de São Paulo, em que a campanha vacinal já era maior, mais implementada, mais sustentada. Aí, novamente, nós começamos a ver grupos em específico, que não era só questão de avaliar uma dose de reforço, uma dose adicional, mas era necessário nós considerarmos que essas pessoas, para estarem devidamente protegidas, precisariam, além daquela dose de reforço, uma quarta dose. Ou seja, eram pessoas que já não responderiam de forma adequada aos imunizantes, qualquer um deles, seja para gripe, seja para pneumonia, pneumococo, por exemplo, não responderiam adequadamente e assim não foram para a própria Covid. Especialmente aqueles que são pacientes que têm problema na sua imunidade, sejam eles transplantados de órgãos, pacientes com alguma imunodeficiência, seja adquirida ou primária, ou sejam pessoas que façam uso de altas doses de corticoide, tratamentos quimioterápicos que abaixassem a sua imunidade. Então, dessa maneira, se entendeu que essas pessoas eram merecedoras de uma quarta dose, então o próprio estado de São Paulo se antecipou através de trabalhos. Não era o que nós achávamos, mas simplesmente o que o comitê científico nos trazia, baseado exatamente em exames, em estudos que foram realizados. Então, nesse momento, o que nós entendemos que é imperioso que todos
toda a população acima de 18 anos, principalmente pelo surgimento das variantes, e assim foi com a Delta, agora com a Ômicron, precisam ter a terceira dose da vacina para terem a sua imunização plena e completa. Então, hoje, nós temos a necessidade, já fizemos mais de 17 milhões de doses para doses de reforço, precisamos que mais 10 milhões que já estariam aptas a tomarem a vacina o façam. Para aqueles que são pacientes transplantados de órgãos, sejam pacientes realizadores de hemodiálise ou diálise peritoneal, que tenham o que a gente chama de terapia renal substitutiva, e as demais categorias de imunodepressão ou imunossupressão também façam a quarta dose. E estamos estudando para a possibilidade de fazermos novos ciclos vacinais. Mas para que a gente possa pensar em fazer novos ciclos vacinais, nós temos que encerrar esse ciclo que está ainda vigente. Então, para você ter uma ideia, Débora, nós temos hoje 2.200.000 pessoas que não tomaram a segunda dose, portanto não estão adequadamente imunizadas. Destes, 1.100.000 pessoas são jovens de 12 a 29 anos. São pessoas que muito circulam, que vão na casa de amigos, saem na noite, voltam para sua casa e circulam junto com elas o próprio vírus, com risco, inclusive, de fazer quadros até mais sintomáticos. E nós temos hoje 10 milhões de pessoas que poderiam ter tomado a dose de reforço, como eu disse, e não fizeram. Então, nós precisamos, sim, terminar esse ciclo e, em paralelo, como São Paulo é um estado que faz planejamento, nós estamos planejando e estruturando em que momento essa dose adicional, chama-se quarta dose, quinta. O grande problema é que se a gente está pensando em fazer isso todos os anos, a gente vai ficar fazendo uma evolução numérica. Agora é a quarta dose, daqui, no ano que vem é a quinta dose. Não, são doses de reforço, são novos ciclos que reforçam a imunidade. Mas nós estamos fazendo discussões do nosso programa estadual de imunização, nós nos reunimos todas as quintas-feiras no período da noite, sob a liderança do governador João Dória, e definimos, então, as estratégias de vacinação que são tomadas no estado de São Paulo. Muito bem, doutor Jean, o governador João Dória chegou inclusive a falar na entrevista de que essa possibilidade da quarta dose obviamente foi discutida, mas não há ainda uma determinação de quando ela vai começar a ser aplicada ou não, até porque o senhor ressaltou muito bem, tem gente que não tomou nem a segunda. E em cima disso, parece algo simples, mas de fato não é, uma dúvida recorrente dos nossos ouvintes, doutor. O senhor falou aí também, já são 3, 4, daqui a pouco quinta dose, sexta talvez. Hoje, os nossos ouvintes perguntam, o que é considerado um sistema vacinal completo já? Porque assim, para determinadas atividades, você precisa ter o sistema vacinal completo. O que significa isso hoje? 2 doses ou 3? Como é que funciona isso? Perfeitíssimo. Essa pergunta é muito interessante. A gente considera um esquema vacinal completo 2 doses do imunizante. Nós temos que lembrar que hoje nós temos uma variante Ômicron e que nem todo mundo acabou tomando a própria dose de reforço ou terceira dose, ou para aqueles que tiveram a primeira dose única, né, como da Janssen, fizeram, portanto, essa dose de reforço como segunda dose. Mas lembrando que quando nós fazemos uma adição de imunização, nós melhoramos ainda mais a imunidade. Então, hoje nós consideramos uma vacinação completa com 2 doses, mas entendemos que na nossa progressão nós precisaremos ter essa dose de reforço instituída para que efetivamente a nossa população esteja protegida, esteja imunizada. Algumas categorias como essas que eu falei, que são pessoas que têm alteração na sua imunidade, obrigatoriamente têm que tomar 4 doses. Nós já vimos pelos trabalhos que quando ela toma uma primeira dose, a produção de anticorpos, a proteção é muito baixa. Quando ela toma a segunda, aumenta um pouquinho. Na terceira, aumenta um pouquinho mais. Por isso, para que ela esteja devidamente imunizada, ela precisa a 4ª dose. O que nós vamos acompanhar agora, nesses pacientes,
o quanto tempo esses anticorpos se mantêm presentes. Porque pode ser que mais 6 meses, 8 meses ou 1 ano, esses anticorpos caem. Em que momento isso vai acontecer? Os estudos é que vão revelar. E quando a gente fala em que momento da dose de reforço, qual é o intervalo para nós fazermos um novo ciclo? Esses trabalhos também vão trazer isso. Será que a gente vai ter modificações numa mulher grávida, numa paciente puérpera, que é aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, ou num idoso, ou num portador de doença crônica? Então, tudo isso está sendo avaliado para que a gente, baseado em trabalhos científicos e principalmente na experiência que já vem sido adquirida em outros países, para ter uma ideia, hoje nós já temos 2 países que têm feito a imunização em 4ª dose, tanto Israel quanto o Chile. Então, todas essas experiências, o nosso comitê científico nos traz e nos municia para estratégias e planejamentos que a gente vai tomar. Lembre-se, São Paulo sempre se baseia em dados científicos, na ciência, para estruturar campanhas. Não é um negócio que a gente tira da cartola e diz, olha, eu acho que deve ser assim. Não, não. É a ciência que vai respaldar, que vai documentar o que a Secretaria de Estado da Saúde instituirá como campanhas vacinais, estratégias de prevenção e de melhor proteção à nossa população. Secretário de Saúde, Jean Gorenstein, 2 perguntinhas aqui, porque infelizmente nosso tempo já está se esgotando, tem várias dúvidas de ouvintes, mas vou fazer brevemente 2 questionamentos aqui que podem ser perguntas, dúvidas de outros ouvintes também. Um deles quer saber sobre doação de sangue e vacina. A gente falava agora há pouco sobre a importância das doações. Quanto tempo depois, quanto tempo é preciso aguardar para doar sangue depois de tomar vacina contra a Covid-19? E outra pergunta é do Luciano, em relação à volta às aulas, e a gente acompanhou o anúncio do governador João Dória de colocar mais crianças por sala de aula, aumentar a quantidade de alunos dentro da sala para resolver a questão das vagas, se isso não aumenta o risco de contágio entre as crianças. Pois eu acho que vamos responder primeiro a questão da transfusão. Geralmente, quando eu tomo uma vacina, qualquer vacina, o que acaba acontecendo? Eu produzo mais anticorpos. Então, qual é o grande problema quando eu faço uma doação? Eu posso fazer respostas cruzadas nas sorologias, naqueles testes que são feitos para testes que são avaliados de citomegalovírus, toxoplasmose. Então, por isso, o que se propõe, geralmente no mínimo depois de 15 dias, mas idealmente 30 dias depois, para não ter interferência em relação àqueles exames que nós fazemos para triagem de cada bolsa de sangue. Só para ter uma ideia, eu vou contar uma coisa que eventualmente acontece, que pacientes que fizeram vacinação de gripe, eventualmente podem positivar para esses quadros virais, inclusive para o HIV. Então, só para que não traga nenhuma dificuldade de interpretação e pânico para quem estiver fazendo. Então, procure esperar no mínimo 15 dias, mas idealmente 30 dias. Com relação às escolas, o que nós temos de claridade? Hoje, seguramente, a escola é um dos ambientes mais seguros que nós temos. Ele é seguro não só pela obrigatoriedade do uso de máscara, para aquelas crianças de 0 a 6 anos, além da máscara, todos os atendentes usam aquelas máscaras acrílicas, no face shield, a obrigatoriedade da vacinação, que é aportada para todos os funcionários, sejam professores, sejam do corpo administrativo, sejam os terceirizados, por exemplo, limpeza, todos idealmente vacinados. Distribuição do álcool gel, monitoragem e monitoração da temperatura, evitando que crianças com febre estejam ingressando no ambiente escolar. E, aliado a isso, hoje, a vacinação. Temos um programa vacinal com mais de 53% das crianças já imunizadas. Algumas escolas exatamente estão nos apoiando, mais de 380 escolas por todo o estado nos apoiando, além dos 5.200 postos de vacinação. Algumas conseguiram chegar a 90% da imunização dessas crianças. Então, seguramente, são dados que mostram o quanto a escola é um ambiente seguro e um ambiente absolutamente controlado. Então, aumentar 1,
2 ou até 3 alunos não vai de forma alguma impactar em qualquer risco. Por quê? Obrigatoriedade de máscara e agora também obrigatoriedade da vacinação, os pais serão obrigados a trazerem também a própria carteirinha vacinal de seus filhos, mais um ambiente que é exposto e oferecido a todos garante segurança, sendo que lá não será um lugar de contaminação. Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Doutor Jean, muito obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Olha, um grande abraço, Fábio, Débora e meus amigos aí da Band News FM. Um grande abraço. Outro, secretário. Obrigada. Obrigado.